Queremos dar as boas-vindas a todos no webinar semanal da ICEGE. Eu sou David Parsons, um dos vice-presidentes aqui da Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém e também porta-voz sênior. E nós estamos indo até você da nossa sede aqui na cidade de Jerusalém. Bem-vindo de todo mundo, agradecemos a sua fidelidade a este webinar semanal. Na semana passada, nós cobrimos de Jerusalém até os confins da terra. Tivemos o nosso presidente, Dr. Jürgen Bühler, que havia acabado de chegar de uma longa viagem para o outro lado do mundo, nos confins da terra, para Fiji, onde ele se reuniu ali com o presidente, com o vice-primeiro-ministro, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, lá na nação de Fiji. Todos esses líderes tribais oficiais foram impactados e eles são uma das coisas que nós tiramos disso é que eles realmente querem acelerar, interessados em abrir uma embaixada aqui em Jerusalém e ainda talvez esse ano. E nós queremos dar mais atualizar vocês sobre as coisas que estão acontecendo nas nações, e eu tenho os meus colegas aqui convidados, Dr. Moemir Carlos, que é o vice-presidente dos Assuntos Internacionais, Barry Dennison, que é o chefe de operações aqui, o vice-presidente de operações do Ministério Global, com sede em Jerusalém. Então, senhores, bem-vindos ao programa. Vocês dois viajaram nessas últimas semanas, depois do Covid, né, de um tempo do Covid, e vocês foram para diferentes nações, vocês são... estiveram ali com outras pessoas, os porta-vozes que são os nossos porta-vozes que viajaram. Recebemos algumas atualizações sobre isso. Se você precisar de tradução, nós temos tradução em francês, chinês, espanhol, português, e você pode clicar no botão de interpretação. Então vamos começar com você, Moemir. Por onde você viajou e o que aconteceu por onde você viajou? Obrigado, David. É bom estar aqui dando uma atualização, porque é sempre uma oportunidade de dar glória a Deus. Considero um dos grandes privilégios poder viajar pelo mundo e, de fato, nós acabamos de retomar as viagens após a Covid, porque nós temos quase 90 escritórios nacionais em todos os continentes e há sempre a oportunidade de viajar. E antes de falar da minha própria experiência, eu quero destacar o fato de que recentemente nós contratamos um outro porta-voz internacional que fala espanhol. Ele é um ex-diplomata hondurenho, Miguel Munhoz. Ele é um pastor cristão dedicado e somos muito abençoados por tê-lo viajando em nome da ICEGE. E, claro, para falar ao mundo de língua espanhola. Ele acaba de voltar de uma longa viagem à América do Sul, onde ele visitou seu país Honduras, onde ele falou muitas vezes sobre a ICEGE, mas ele também visitou outros 3 países, começando pela Argentina, onde temos ali um novo escritório. Eu mesmo estive lá no ano passado, e o interessante é que esse escritório é resultado totalmente dos nossos eventos online no escritório da Argentina. Durante o período da Covid, eles participaram fielmente em todas as reuniões online, nas reuniões globais de oração, no Rosh Hodesh, e descobrimos que havia um movimento de intercessão, de oração muito forte na Argentina. Então nós conseguimos recrutar alguns desses guerreiros de oração que agora começaram a montar um escritório na Argentina. Miguel esteve lá, eles visitaram o embaixador em Buenos Aires, participaram de um evento comemorativo, comemorando um dos atentados que aconteceram ali em Buenos Aires, e apesar de ter sido uma visita importante para fortalecer a nossa equipe ali na Argentina, ele foi para um outro país. Aí ele foi a primeira visita
de um representante da ICESH naquele país. E ainda não temos um representante oficial lá, mas ele fez um contato muito promissor. Dali ele foi para o Chile, onde indicamos Marcelo Reis como nosso novo representante, e Miguel novamente ajudou a se conectar com a comunidade judaica local ali, a Embaixada de Israel e os pastores naquele país. É um exemplo muito bom de por que estamos viajando pelo mundo, conectando o nosso povo. Eles são nossos representantes como um corpo de Cristo mais amplo e com o povo judeu com a missão diplomática de ajudar Israel. Então, nós estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo na língua espanhola. Moimir, eu acho que alguma das coisas do nosso ponto de vista aqui em Jerusalém, olhando ao redor do globo, também em grande parte da Europa, América do Norte e as igrejas do Ocidente, existe um declínio da frequência à igreja, número de membros, especialmente entre algumas das principais denominações protestantes, e entre os evangélicos também há uma preocupação de que haja uma diminuição do apoio a Israel. Mas você chega lá na América Latina, África, Ásia, nos traz um relatório da Bolívia, do Brasil. Daqui a pouco nós vemos, mas nós vemos algo diferente, e mesmo entre os jovens, eles são dedicados, fervorosos, zelosos por Israel, mas em muitos desses outros países ao redor do mundo, onde há avivamento, que as igrejas não estão crescendo, há um amor ardente por Israel. Sim, é certamente verdade para a África. Nós temos ido à África, já estive na Tanzânia muitas vezes, e assim como Barry, como Jürgen. Eu gostaria de dar um pequeno relatório da África Central. Essa é uma região de língua francesa, incluindo Camarões, Gabão, a República Centro-Africana. Nós começamos no ano passado com uma conferência regional. Eu visitei todos esses 3 países, e em Camarões, no ano passado, eu estabeleci um novo representante, o bispo Júlio Zaquia, e fiquei surpreso ao receber um outro convite em menos de 12 meses para voltar aos Camarões, para participar de uma conferência que ele organizou, e eu fiquei muito impressionado porque esse homem começou o trabalho em junho do ano passado, e em março deste ano ele já tinha uma equipe de representantes que está trabalhando em todas as províncias de Camarões. Camarões é um país relativamente grande, e todos eles se reuniram na capital Yaoundé, e também haviam líderes de todas as denominações cristãs, mais de 150 líderes, e ele organizou uma conferência em 3 dias, incluindo com palestrantes, convidados dos países vizinhos, do Gabão, até mesmo da Coreia do Sul, e eu fiquei realmente impressionado com a eficiência e a rapidez com que ele colocou todas as pessoas juntas. Então isso foi muito promissor. O momento mais tocante em Camarões foi quando os chamados patriarcas vieram endossar totalmente as reuniões da ICESG. E você sabe, isso na cultura africana é uma coisa muito especial. Eles realmente apreciam e honram a geração mais velha. Então, esses patriarcas são alguns dos principais líderes que iniciaram as denominações evangélicas em Camarões. E cada um deles, imagina reunir todas essas pessoas em um só lugar ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil, mas eles vieram, mostraram grande união e grande amor por Israel. O mais velho deles tem 91 anos. E quando ele orou por mim, seu toque foi tão forte que foi inacreditável. Ele não era um homem frágil. Ele estava cheio de energia, cheio do Espírito Santo. Portanto, essas pessoas abraçam o relacionamento entre Camarões e Israel. Há fotos que mostram esses momentos com bandeiras de Israel, e realmente sentimos que algo novo está começando em Camarões. Eu também tive o privilégio de conhecer o bispo Laurent
do Gabão. Ele foi convidado como um preletor, convidado, e eu descobri que ele é um professor muito experiente, totalmente compatível com a ICESG, e assim ele também pode viajar para outros países, especialmente os de língua francesa. Então isso foi um grande incentivo. E isso não é tudo, porque o Barry também vai viajar para Gabão em junho, e daqui a cerca de um mês será mais uma conferência regional promovida pelo Gabão. E agora eles começaram a sua própria iniciativa. Eles se reúnem em diferentes regiões, províncias, durante o ano. E esta conferência anual, essa conferência internacional é o clímax de todas as conferências. Então, eu espero muito trazer mais boas notícias da região da África Central. Eu realmente tenho muitas esperanças de que isso signifique que estamos estabelecendo bons alicerces e que os frutos virão em breve. Quais são as coisas que você notou na África, Moemir? Você sabe, todas essas diferentes denominações, diferentes líderes reunidos ao redor de Israel. Você sabe, uma das minhas primeiras experiências foi quando eu fui há cerca de 7 anos na minha primeira viagem à Tanzânia. Foi 5 vezes nos últimos 7 anos, e realizamos nossa primeira conferência nacional na ICESG Tanzânia. Ainda estávamos tentando abrir um escritório lá, construir uma equipe, e de alguma forma o Espírito Santo já havia feito uma obra entre as pessoas. Então, nós tínhamos representantes de todas as regiões do país. Eu lembro que todos eles vinham trazendo ofertas e tal, mas eu estava ali no púlpito com um bispo católico, provavelmente um bispo anglicano, e todas essas outras denominações, protestantes, pentecostais, e você não consegue isso muito, né, em países ocidentais, mas eles estão lá na África, então todos lá, estão todos lá, e eles tiveram essa revelação sobre Israel, e já os seus olhos abriram sobre a importância do significado da restauração nacional de Israel, e em nossos dias o significado profético disso, né? Mas eles perceberam que as pessoas que Deus já estava fazendo uma obra no coração das pessoas. Então, uma das coisas que aconteceram naquela conferência é claro, nós estávamos falando em Swahili, né? Não precisava de tradução, mas de repente todos esses líderes de igreja, pastores, bispos no púlpito, começaram a se ajoelhar, orar e se arrepender por toda a crença equivocada que eles aprenderam com relação à teologia da substituição. E essa é uma declaração de fé muito simples sobre Israel. E alguns deles realmente não acreditaram, alguns sim. Mas eles estavam dizendo, nós estamos arrependidos por termos ouvido aqueles professores de seminários ocidentais que tentaram nos alimentar com uma teologia da substituição. E eu vi lágrimas genuínas, e é bastante notável ver o corpo de Cristo em todas essas nações. Eu vi isso na Tanzânia e em vários outros países. Então, eles se reúnem no púlpito em torno de Israel, e que pode ser um fator de divisão, mas é muito bom ver essa união na igreja. Sim, é isso que nós vemos especialmente na África, onde os crentes obtêm essa revelação e pode, de certa forma, contornar essa história cristã ocidental, cheia de antissemitismo e da teologia de substituição. Graças a Deus. Eles podem ouvir, nós podemos ouvir os desenvolvimentos na África. Sabe, 79 anos desde a invenção do telefone, até que eles tivessem o telefone em mais das metades dos lares do mundo. E aí a TV foi inventada e começou a entrar nas casas. Tudo isso foi cerca de 30 anos. E de repente eles pularam algumas dessas coisas, foram direto dos celulares, e graças a Deus eles vêm quando
que eles foram capazes de pular esses erros antissemitas dentro da igreja. Bom, eu também estive na Europa novamente, e isso é um pano totalmente diferente, um lugar totalmente diferente, é claro. Nós tivemos ali como um tour, né, uma conferência, uma cruzada em Praga, minha cidade natal, meu país natal, na Tchecoslováquia. Isso é um outro bom exemplo do que podemos fazer na Europa, onde o número de cristãos está diminuindo. E também há alguns sentimentos anti-Israel, antissemitas, e uma das coisas que podemos fazer, mesmo com o apoio das autoridades governamentais, é comemorar a Shoah, o Holocausto, o que fazemos na República Tcheca. Então, nós temos essa celebração no calendário hebraico do Yom Ha'atzmaut, que geralmente é em abril. Reunimos centenas de pessoas, marchamos pelas ruas de Praga e depois nos reunimos. Eu sei que você esteve lá em um dos primeiros anos, há quase 20 anos atrás. Tem ali um belo jardim no Senado, na alta Câmara do Parlamento, os principais dignatários, funcionários do governo, prefeito de Praga, todos participaram, inclusive o embaixador de Israel, e é uma bela demonstração de solidariedade, porque não estamos apenas comemorando as vítimas do Holocausto, mas também estamos celebrando Israel hoje como um refúgio para todos os judeus. E eu gostaria de mostrar a vocês uma foto em particular, que é desse evento, porque vocês sabem, isso aconteceu apenas alguns dias desse terrível ataque terrorista contra a família Di em Israel. E assim o pai das duas meninas que foram assassinadas e marido da sua esposa que também foi assassinada, ele fez uma simples ligação para as pessoas em todos os lugares para mostrar como sinal de solidariedade a foto com uma bandeira de Israel. Então, você pode ver que nós fizemos isso, estamos ali no final da reunião, e eu pude apontar alguns dos altos funcionários que também estiveram aqui em solidariedade a Israel. Vocês podem ver o senador ao fundo, o símbolo do Senado ao fundo, o vice-presidente do Senado também está presente. Então foi uma bela demonstração de solidariedade. A outra coisa desse evento é que por anos temos feito isso com a filial alemã, com o escritório alemão, e agora recentemente também com o escritório da Eslováquia, da ISEG, e parte disso é que reunimos centenas de jovens, alunos do ensino médio, da República Tcheca, Alemanha, Eslováquia, e eles marcharam juntos com todos os outros em solidariedade a Israel. E então no dia seguinte eles foram para o infame campo de concentração, eles visitam o campo, e depois a outra reunião de solidariedade no cemitério judeu. É interessante, então você pode ver essas centenas de jovens, o que é também muito encorajador de se ver, especialmente no contexto da Europa. Então isso é algo que podemos fazer, estamos aprendendo uns com os outros, e isso tem uma tendência de crescimento. Então, o meu ponto final na minha viagem à Europa foi uma primeira visita. Não foi a minha primeira visita, mas uma visita onde inauguramos um novo escritório em Kosovo. Kosovo é uma entidade especial, não reconhecida pela Sérvia e por algumas outras nações. Eles têm uma comunidade, eles têm uma maioria muçulmana, mas também tem uma pequena comunidade evangélica, e eles foram novamente, eles receberam essa revelação sobre Israel. Nós trabalhamos com eles já há alguns anos, eles são respeitáveis. Então nós abrimos oficialmente esse escritório em Kosovo, o que significa que também eles podem trabalhar oficialmente com as igrejas, com o governo, com a comunidade judaica local, com o embaixador de Israel. E você sabe,
esses pequenos países e o número de cristãos evangélicos é realmente muito, muito baixo. E talvez na ordem de centenas de pessoas apenas, mas em alguns desses pequenos países você pode até ter mais acesso mais fácil aos principais representantes do governo ou até do presidente. Eu lembro recentemente que durante o Covid, o presidente do país vizinho da Albânia deixou uma mensagem em um dos nossos representantes, e ele entregou uma mensagem em vídeo saudando a celebração cristã da Festa Tabernáculos. E Kosovo é o único, até onde sabemos, o único país europeu que tem sua embaixada na cidade de Jerusalém. Então, de novo, mesmo que a situação seja muito precária, o governo mudou, as decisões mudam, eles não vão tirar a sua embaixada. Esperamos que outras nações também possam fazer a mesma coisa. Então, esse é um outro aspecto do que podemos fazer. Não se trata de mobilizar milhões de cristãos como na África ou na América Latina, mas nós ainda podemos fazer alguma defesa eficaz e defender Israel no espaço público nesses países europeus. Muito obrigado, Moimir. Sabe, a primeira coisa que eu digo em resposta é: eu estou com um pouco de inveja por você ter voltado a Praga na primavera. Se você nunca esteve lá, é a imagem mais linda da cidade no mundo. Você se sente caminhando em um conto de fadas ao longo do rio, castelos, campanários de igrejas, pináculos, torres. É realmente lindo, uma verdadeira joia na Europa Central. As pessoas falam sobre Budapeste ou Viena ou qualquer outro lugar, mas Praga é realmente especial. E mesmo lá no Parlamento Tcheco, nestes jardins do Senado, eu me lembro de todas as vezes que estive lá para aquelas conferências, né, na primavera contra o antissemitismo, as grandes videiras ali ao redor estavam florescendo. É absolutamente fabuloso. Eu estou com ciúmes. Eu estava na Alemanha conversando com o Godfrey Bühler, nosso diretor lá, que trouxe alguns dos estudantes alemães com você ali nos campos de concentração alemães da prisão nazista, onde os judeus foram mortos e exterminados, e ele diz que há uma porta aberta para as escolas alemãs sobre a educação sobre o Holocausto, especialmente esses sobreviventes do Holocausto, que eles levam lá, que eles vão a uma cidade e dizem: vamos saber, vamos dar a você um sobrevivente. E as escolas, 345 escolas naquela cidade, se reúnem em um grande salão e todos eles se sentam lá ouvindo os sobreviventes do Holocausto. E há muitos refugiados turcos, sírios e de outros países que se sentam lá e dizem que nunca ouviram sobre aquilo, sobre o Holocausto. Eles falam: nunca fomos ensinados, e é tão fascinante. Nós realmente precisamos fazer algo sobre esse ódio aos judeus, e é muito fascinante. Ele diz que a porta que eles têm para ajudar com isso é muito, muito grande. E agora queremos falar com o Barry Dennison, o vice-presidente de operações aqui em Jerusalém, na nossa sede global. E Barry, você também tem viajado bastante. E você recentemente foi para a Bolívia e depois para o Brasil. Você está voltando para o Brasil depois de servir muitos anos ali, não é? Plantando igrejas naquele país, o país de língua portuguesa. Então, é isso mesmo. Mesmo que você seja do oeste do Texas, você conhece a língua, você fala português. E o que você encontrou lá? O que é especial? Bem, para mim foi uma viagem extremamente encorajadora à América Latina, minha primeira vez na Bolívia para ministrar. E eu vou dar um pouco de contexto para vocês. Quando eu saí do Brasil em 1995 para me mudar para Israel, a maioria dos meus colegas do ministério no Brasil, a maioria dos pastores, os líderes da igreja, pensaram que a gente estava perdido. Eles pensaram que estávamos cometendo um grande erro. Eles pensaram, e um deles realmente disseram: você sabe, você perdeu sua fé e decidiu se tornar um judeu. Eles não entendiam de fato o papel de Israel
Israel e da igreja. Então, estar lá 25 anos depois e estando em igrejas que tinham sido relacionadas com a igreja cristã, a embaixada cristã, algumas delas por décadas, e ver que eles receberam um ensino bom e sólido foi refrescante. Eles receberam esse ensino sólido sobre a restauração de Israel pelo Senhor e que Deus está fazendo com a igreja abençoar e restaurar Israel. Então isso foi muito encorajador. No Brasil, nós estávamos ali quase na região amazônica, ali em São Luís e depois até São Paulo, que é a capital comercial do país, em Porto Seguro, no litoral, que é o berço de Israel, vamos dizer, porque foi ali que os primeiros portugueses exploradores descobriram o continente. Então foi um tempo extremamente encorajador. São várias fotos que eu quero compartilhar só para que todos vejam um pouco do que está acontecendo no Brasil. Este é o apóstolo Carlos Alberto, que lidera a igreja na Bolívia. Conversamos lá e é interessante, ele lidera uma igreja de mais de 20 mil pessoas na sua congregação. Mas a maior sala de reunião na cidade é de apenas 2.500 pessoas. Então, eles estão limitados a se reunir com isso. Bom, de lá nós seguimos para São Luís, no norte do Brasil, e aqui você vê a congregação. Cerca de 1.000 pessoas se reuniram. Todos muito apaixonados pelo Brasil e com Israel. Eles vêm regularmente para a Festa dos Tabernáculos. E uma das coisas mais animadoras e interessantes em voltar para a festa. Aqui é uma grande igreja em São Paulo, na capital. Eles trazem um grupo para a Festa dos Tabernáculos todo ano. E aqui é o líder da igreja, apóstolo Fábio Abud, orando pela embaixada cristã comigo como representante lá. E esse movimento no Brasil tem como meta, através da oração, trazer 900 pessoas para a Festa dos Tabernáculos. Agora, eu ficaria realmente emocionado se eles vierem com 400 ou 500, mas eles estão estabelecendo essa meta de fé de 900 pessoas. Desculpe, Barry. Fábio Abud é de origem síria, ele é árabe? Sim, sim. Ele é descendente de sírios ou libaneses, eu não me lembro bem. Mas ele ama Israel e até mesmo na sua região, na sua província, marca as festas tabernáculos como um feriado oficial? Sim, a cidade de São Paulo, que fica na capital, e alguns paulistas, é a região metropolitana com cerca de 24 milhões de habitantes. Mas a cidade de São Paulo, acredito ter 4 milhões. Essa cidade declarou que agora é um feriado oficial na cidade de São Paulo, reconhecer a festa dos tabernáculos. E essa última foto que eu estou mostrando agora é em Porto Seguro, na costa leste, onde o Brasil foi descoberto. E a conferência lá tinha como tema falar profeticamente ao Brasil. E a necessidade para essa conferência é por causa da recente eleição. Você sabe, há um ano atrás, o Brasil tinha um presidente que era muito a favor de Israel e estava pensando em mudar a embaixada para Jerusalém. No final do ano, eles tiveram uma eleição e o ex-presidente foi reeleito e ele está atualmente em negociações com o Irã para permitir que navios de guerra iranianos usem os portos do Brasil. Então, para que o povo vá às ruas orar por sua nação, para que a nação não haja como os amalequitas para lutar contra Israel enquanto eles estão entrando na terra, e interceder para que Deus tenha misericórdia da nação. Foi um tempo muito encorajador. O último lugar onde eu parei foi uma pequena cidade
Araruama. E a foto que eu quero compartilhar agora é do escritório regional da Embaixada Cristã no estado do Rio de Janeiro. Eles montaram um escritório para se reunir com pastores, para educar sobre o trabalho da Embaixada Cristã aqui em Israel. E isso é só mais uma coisa que nós queremos incentivar, principalmente em uma nação do tamanho do Brasil. Como americano, fiquei surpreso ao perceber que o Brasil é quase do tamanho do continente 48 na América. Os mapas não mostram isso tão grande, mas em massa de terra é muito próximo. E assim, 27 diferentes estados, igrejas envolvidas com o Brasil ou com Israel, em cada um dos estados. Muitos vêm à festa. E é muito encorajador ver o trabalho contínuo de educar as pessoas. E nós temos a oportunidade de estar em algumas igrejas que não têm envolvimento histórico com a Embaixada Cristã. E o interesse deles em se envolver para começar a trabalhar. Então, há muitas coisas interessantes acontecendo em Brasil. E caso tenhamos brasileiros ou falantes do português no webinar hoje, saudações, bom dia. Saudações, bom dia. Mas uma notícia emocionante é que a agência judaica está trabalhando com o porto da comunidade judaica israelense no Brasil, que é a 10ª maior comunidade do mundo, cerca de 100 mil judeus no Brasil, para fazer a Aliyah. E agora estamos desenvolvendo como podemos trabalhar para facilitar isso, como podemos ajudar a comunidade judaica, a educar a comunidade judaica sobre Israel. Isso é algo que nos deixa entusiasmados com o potencial da igreja no Brasil, do que ela pode fazer. E conforme cumprimos as palavras do profeta Isaías, de que a igreja levaria os judeus de volta a Jerusalém, e como diz o capítulo 66 de Isaías, que Deus recebe isso como uma oferta sagrada em seu templo, quando nós, gentios, sob a bandeira do Messias, fazemos esse trabalho de ajudar a restaurar a nação de Israel. Então, é um momento extremamente emocionante na América do Sul. Eu sei que o apóstolo Antônio ali na Bolívia, você disse 20 mil pessoas na sua igreja agora? Sim, apóstolo Alberto, sim, cerca de 20 mil pessoas, ainda que eles façam por 2.500, mas parte disso, parte dos grupos se reúnem em pequenos grupos domésticos, em células, e eles estão espalhados por todo o país. Então agora teve um crescimento fenomenal a sua igreja. Eu lembro quando ele nos conectou 2 anos atrás, quando eles começaram a vir para a festa. Há 15 ou 20 anos atrás, eles começaram a vir à festa pela primeira vez, e todas as sextas-feiras eles faziam uma reunião de oração. As pessoas se reuniam, ele tinha umas 100 pessoas na igreja naquela época, e toda sexta-feira eles se reuniam para orar por Israel e faziam uma pequena coleta para Israel, uma oferta. E eles continuaram a fazer isso até hoje. E ele disse que o sucesso do ministério foi que ele trouxe o sucesso do seu ministério é porque ele fez isso e ele ensinou as pessoas sobre a palavra de Deus, sobre a verdade da palavra de Deus com respeito a Israel. É um testemunho incrível, sim. Ele é muito claro sobre isso. É a bênção de Deus porque ele tem sido fiel em liderar o povo para abençoar Israel. Sim. E eu sei que ele estava na festa alguns anos atrás e alguém deu uma palavra profética para ele que você está voltando para um país diferente e que as coisas vão mudar. Eu não sei muito bem. Na América Latina há uma batalha, essa batalha espiritual contra o marxismo e os valores cristãos e os valores judaico-cristãos no governo, na liderança. E com certeza ele volta e esse líder marxista de esquerda são expulsos e aí então sobe ao governo um governante mais piedoso. Então é uma batalha constante nesses países. Temos travado também no Equador e agora recentemente no Brasil.
quando Jair Bolsonaro foi eliminado e esse Lula da Silva cumpriu pena na cadeia por corrupção, né? Mas eles o colocaram de volta, é uma loucura, né? Sim, infelizmente. Uma parte da história da América Latina é a interpretação marxista das Escrituras, chamada de teologia radical da libertação, e foi desenvolvida na Igreja Católica na América Latina nos anos 60. Então, essa visão marxista das Escrituras é uma parte persistente da cultura. Os cristãos evangélicos que creem na Bíblia não acreditam nisso, mas ainda assim, porque o catolicismo é uma parte tão predominante da cultura, então acabou também se tornando parte integrante da cultura. E você mencionou a condenação de Lula. Ele foi condenado por corrupção e por fazer desaparecer mais de 30 bilhões de dólares dos cofres do governo e da Companhia Petrolífera Nacional, a Petrobras. E, infelizmente, como economista, você sabe, você tem alguns bilhões de dólares para dar, você pode fazer alguns juízes na Suprema Corte, milionários, e eles declaram sua condenação nula, e você pode ser reeleito. E foi isso que aconteceu. Eles estão chateados com alguns juízes da Suprema Corte que reverteram a decisão da sua condenação, estão apoiando como candidato, e ele agora é presidente. E é triste porque dessa vez, enquanto ele está inclinado para o marxismo quando era presidente, na década anterior, ele está muito inclinado. E não apenas inclinado, mas agora ele está formando um governo comunista de uma forma mais vocal, se expressando mais. Ele quer fechar as igrejas, quer acabar com a liberdade de culto e de expressão, e é realmente bem preocupante. Não é apenas secularismo, é ateísmo imposto, né? Como a maioria dos ateus, China e Rússia. Sim. Antes da teologia da libertação, e hoje muitos chamam isso de justiça social, ou tal evangelho social, ou missão integral, a América Latina tinha muito respeito e admiração por Israel. Era um país em desenvolvimento que estava fazendo isso, e eles meio que se identificavam com Israel do ponto de vista cristão ou bíblico, porque quando a embaixada foi criada em 1980, considerando que as últimas 3 embaixadas foram forçadas a sair de Jerusalém, por causa do embargo do petróleo, 12 desses países eram latino-americanos. E então essa teologia rival, que nós teríamos que chamá-la de ideologia, né, que surge no marxismo, é uma verdadeira batalha em todos esses países. Mas as igrejas não estão crescendo, né? Bolsonaro havia prometido que se fosse reeleito iria mudar a embaixada para Jerusalém. E não veremos isso agora, mas talvez ele já devesse ter feito isso, talvez isso tivesse ajudado e abençoado para superar o obstáculo, mas quero dizer, estamos vendo a Guatemala também mudar a sua embaixada para Jerusalém. Honduras mudou. Agora há um governo marxista em Honduras, mas eles ainda não removeram a embaixada de Jerusalém. Nosso porta-voz espanhol em terra, né, vai para algum desses outros países. Estamos vendo, sabe, o reavivamento, o crescimento das igrejas, mesmo em um interesse em um novo interesse em se identificar com Israel, reconhecendo as capitais, países. Acho que mais virão. Mesmo na Europa, eu quero dizer, na República Tcheca, na vizinha Eslováquia, e ainda não apenas em Kosovo, colocando a embaixada aqui. Pelo menos eles abriram relações diplomáticas. Esses são países, em grande parte, seculares. Sim, eu queria fazer um comentário sobre o fenômeno do marxismo, porque eu cresci em um país marxista. E uma das consequências de ter um governo marxista é, antes de tudo, sempre um declínio econômico. E isso é o que vemos em muitos países latino-americanos atualmente. Venezuela é um exemplo típico. E a outra parte dessa ideologia é o ódio a Israel. Isso é muito claro quando eu estava crescendo.
Israel era, você sabe, o maior inimigo, e o tipo de narrativa palestina atual foi muito aceito. Os comunistas estavam treinando os terroristas de Yasser Arafat na Alemanha Oriental e na Tchecoslováquia. Então é isso aí, essa é exatamente a natureza da batalha que está acontecendo na América do Sul. Agora, felizmente, os ex-países comunistas da Europa Oriental, espero que tenham aprendido a lição, pelo menos alguns deles, e esta é provavelmente uma das razões para uma relação muito positiva entre a República Tcheca e também a Eslováquia e até a Polônia, mesmo que tenha ali uma situação um pouco diferente, mas eles são muito amigáveis a Israel. E eu sei porque eu tenho alguns amigos no governo que eles estão falando muito seriamente sobre mudar a embaixada para Jerusalém. A República Tcheca tem agora um escritório diplomático oficial, com um diplomata já sentado ali em Jerusalém, mas ainda o escritório principal está em Tel Aviv, portanto a mudança não foi concluída. Podemos dizer que há uma pressão da União Europeia enorme contra isso, mas isso até pode mudar, porque no ano passado nós vimos o presidente da Comissão Europeia que aparecerá em linha e visitará Israel por causa do gás, e a Europa agora está lutando para substituir o gás russo, e Israel é um desses países que eventualmente também pode fornecer algum gás para a Europa. Então, isso talvez mude um pouco a forma de se enxergar as coisas, mas a batalha continua. Esperamos que vários países, e se fizerem isso juntos, seria mais significativo, que vários países pudessem dar esse passo. Eu também ouvi falar de alguns países da África, considerando isso, e obviamente você mencionou também no início Fiji, realmente pretende fazer isso. Também ouvimos falar de Papua Nova Guiné, outro país daquela região, e as chances são de que algumas dessas pequenas nações insulares também têm voto nas Nações Unidas, possam seguir o exemplo de Fiji. Então, eu acredito que nós podemos ver uma mudança e trazer mais embaixadas de diferentes nações para Jerusalém em um tempo relativamente curto no futuro. Eu disse no webinar da semana passada que parece haver esse ciclo de jubileu, né, sobre Jerusalém a cada 50 anos, algo acontecendo para libertar Jerusalém em direção ao seu destino profético e redentor. Você sabe, 2019, 2017, não estou bem certo, quando Allenby marchou, Dan libertou-se do domínio otomano, a Grã-Bretanha emitiu a Declaração de Balfour, alguns dias depois, apoiando o resto da restauração de uma pátria nacional para os judeus aqui na Terra. Então, em 67, a cidade foi reunida, né, foi criada, então, reunida sobre Israel, a soberania israelense. E então o presidente Trump, em 2017, dá o reconhecimento americano a Jerusalém, quando ele muda a embaixada para a capital, alguns meses depois. Então, parece ter aberto a porta agora, e agora parece seguro. Você sabe, você pode chegar a Jerusalém sem incendiar toda a região, como muitos previram, e a porta está aberta para que as nações da OTAN também façam isso. Então, estamos tentando trabalhar isso. Estamos muito entusiasmados com a chegada de Fiji, também de Papua Nova Guiné, anunciando que deseja abrir uma embaixada em Jerusalém. E eles se juntarão aos Estados Unidos, Guatemala e Paraguai. E esses são países nos quais temos que continuar trabalhando lá, Barry, Moimir. Todos nós precisamos trabalhar nessas questões. Espero que alguns países africanos venham também, acho muito interessante, mas um dos prefeitos que nós fizemos, que foi parte da recepção com o primeiro-ministro da Eslováquia, seu vizinho, eles estão vindo de Bratislava em uma visita oficial a Israel em alguns meses atrás. E tivemos uma reunião com ele em Camp David, e você lembra, nós estávamos ali, tinham os europeus
etnicamente eles são eslovacos. Tivemos uma reunião maravilhosa com ele e nasceu de novo. Seu próprio primeiro-ministro da República Tcheca, não há muitos crentes lá, não é? Mas Deus colocou um crente nascido de novo ali para ser o primeiro-ministro da República Tcheca e também da Eslováquia. Então eu espero que eles tomem essa decisão enquanto estão no cargo, mesmo que a Alemanha, alguns outros membros da União Europeia estejam se apoiando fortemente nele. Você não pode identificar uma cosmovisão bíblica e a centralidade de Jerusalém nestes dias, a glória que retornará a essa cidade um dia, e você pode se alinhar com ela. É uma batalha. Eu concordo que as chances de que esta é uma janela de tempo onde muitos países podem entrar, certamente deve ser a nossa oração. E quando eles precisam de oração porque a pressão é muito grande de muitos lados, mas quando Deus coloca uma pessoa ali e uma determinação em uma determinada posição, eles podem fazê-lo e isso é encorajador. Como estamos terminando, eu sei que também estive recentemente em Haia, lidando com algumas questões legais, as batalhas legais contra Israel e o Tribunal Penal Internacional, ali no Tribunal Mundial de Justiça. Você e Jürgen estavam em Fiji. Você estava viajando, Jürgen estava em Fiji, ainda temos várias viagens. Eu estarei no Reino Unido em breve. Mais alguma coisa que vocês querem falar sobre as viagens? Bom, eu estarei na Estônia em breve para um evento internacional de oração, que eles começaram com foco na guerra da Ucrânia, mas também vou estar orando por Israel e todo esse movimento de oração do Isaías 62. Depois eu estarei em Gabão, na África Central, no mês de junho. Mas um pensamento final que eu gostaria de compartilhar com vocês que estão assistindo a festa dos tabernáculos, Sukkot. Falta apenas 4 meses para Sukkot. É hora de planejar estar lá. É hora de você estar, se você não pode estar fisicamente aqui conosco, esta é uma parte importante das palavras do profeta Zacarias, do capítulo 14, que as nações subiriam a Jerusalém para adorar o Senhor. Se você não pode estar aqui fisicamente, é hora de planejar estar online e participar e ouvir a palavra do Senhor que vem daqui de Jerusalém durante esse tempo. E se aprofundar nos preparativos todos os dias para essa festa. E eu estou ansioso para vê-los aqui em Jerusalém. Sim, eu estou muito feliz. Acabamos de ter a coroação do rei Charles na Grã-Bretanha, mas isso apenas me concentrou na coroação de Jesus, e creio que a festa dos tabernáculos será a festa da coroação dele, assumindo o trono de Davi. E você precisa vir e preparar o seu coração e se preparar para o dia que está por vir. Amém? E mais algum pensamento final? Bem, eu gostaria de repetir ou de concordar com o que Barry disse. A festa dos tabernáculos tem sido um dos principais eventos desde o início da embaixada cristã. E tem sido assim por mais de 40 anos. Então, por favor, considere vir pessoalmente a Jerusalém ou fazer parte desse evento online. Nós temos visto isso acontecer em muitas culturas diferentes, em muitos continentes, que as pessoas simplesmente se sentam na frente da tela, assistem ao programa de Israel ao vivo e têm ali mesmo seu culto de adoração e oração. Assim, se você não pode estar fisicamente em Israel, você pode ter uma experiência espiritual muito forte. Eu realmente recomendo a todos que estão pensando em se juntar a nós nessa celebração de uma forma ou de outra. Portanto, este ano em Jerusalém. Amém. E o tema dessa festa é Rei de toda a terra, do livro de Salmos. Mas, claro, é um reconhecimento de que Deus é o Rei sobre toda a terra e Ele colocará o seu Filho em seu santo monte aqui em Jerusalém, assumindo o trono de Davi. Você precisa vir e fazer parte desta festa este ano. E parte disso, quando as nações sobem, nós temos notícias das diferentes nações onde Deus está se movendo, abrindo os olhos, abrindo os corações para Israel. Eles estão todos subindo, eles estão se reunindo de muitas nações para entronizar Jesus em nosso coração e nos preparar para recebê-lo nessa incrível cidade.
Você vai mudar, você vai ser uma pessoa diferente, mas mesmo agora, Jerusalém é uma obra notável do Senhor. O Espírito Santo está trabalhando nas nações e há algo sobre a restauração de Jerusalém, a reconstrução dessa cidade. Essa é uma mensagem para o mundo inteiro, de que esta a hora está chegando ao fim. Os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas a sua glória e majestade sobre ele serão tão evidentes e tão incríveis que todos o reconhecerão e louvarão ao Senhor. Então, Jesus vai estar na festa esse ano. Então, faça parte também você da festa. Obrigado, senhores. Obrigado, Moemir. Obrigado, Barry. Obrigado por esses relatórios das nações. Nós apreciamos muito. É realmente emocionante. Bem, Deus está fazendo em todo o mundo, não apenas na Europa e na América do Norte, mas estamos comemorando a nossa filial nos Estados Unidos. Preciso mencionar, eles têm algumas celebrações com relação ao aniversário de 75 anos de Israel, nessa semana, em 17 de maio também, onde eles estão comemorando isso. Mas mesmo na América Latina, África, Ásia, Deus está se movendo e todos nós estivemos lá apenas nesse último mês, em todas essas regiões, vendo o mover de Deus e trazendo mais pessoas para o reino e a obra do Espírito Santo, unindo esses corações e abrindo o seu entendimento sobre Israel. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana no webinar semanal da ICEG, às 4 horas horário de Israel, 10 horas horário do Brasil. Olhe os nossos horários na nossa página em português, no Facebook, Instagram. Então, na próxima quarta-feira, também às 4 horas, teremos a reunião de oração global. Então, venha participar conosco, juntando-se com líderes de todo o mundo e orar por Israel e por todas as nações, para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela foi planejada no céu. Então, obrigado por estar conosco hoje e Shalom de Jerusalém. Obrigado por se juntar a nós hoje. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, 10 horas da manhã, em horário de Brasília. Certifique-se de se inscrever nas nossas mídias sociais para receber o material da ICEG.